Atos capítulo 2, a partir do verso 22. E à luz dessa passagem, vamos pensar no tema a mensagem do Evangelho, o conteúdo da pregação. Diz assim então a palavra de Deus. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Que texto precioso. Você está diante da primeira mensagem pregada depois do derramamento do Espírito Santo. E Lucas registrou essa pregação, e obviamente é um recorte dela, um esboço, digamos assim, para a nossa instrução. Nós temos aqui o que nós podemos chamar de conteúdo da pregação, a mensagem do Evangelho na boca do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito. Eu já disse aos irmãos reiteradas vezes, quero novamente dizer, eu estou convencido disso, isso é uma convicção no meu coração, de que nós precisamos resgatar expressões teológicas e palavras bíblicas que foram empoeiradas no decurso dos séculos. Nos últimos anos, em particular, no nosso contexto. O que significa isso? Há palavras que são chaves na estrutura do cristianismo, chaves para entender a fé cristã, o que é o Evangelho. Por exemplo, Evangelho. Se alguém lhe perguntar o que é o Evangelho, que resposta você daria? A palavra evangelho é uma das palavras nobres, ricas, preciosas, profundas, que praticamente é o tema central de toda a Escritura Sagrada, mas boa parte dos evangélicos não conhece o evangelho. Parece escandaloso o que eu estou dizendo, e de fato é um escândalo. Essa palavra evangelho, observe, por exemplo, a estrutura dela na língua inglesa, gospel. A palavra gospel hoje no Brasil é uma das palavras que foi completamente violentada, né? Ela está mais vinculada ao entretenimento, ao business e a outras corrupções que não são nem dignas de ser pronunciadas aqui. A palavra gospel é uma palavra
que a gente deve até se afastar dela por conta da maneira como ela foi usada nos últimos anos no Brasil. E à luz da pregação de Pedro, aqui nesse capítulo 2 de Atos, nós precisamos repensar o que de fato a Escritura ensina sobre o Evangelho, que é o conteúdo da pregação. O tema da série é Deus não está em silêncio. Pensamos sobre a supremacia da pregação semana passada, e agora a questão é qual é o conteúdo da pregação. O pregador não tem mensagem. Não deveria ter. O pregador é um portador de uma mensagem que não é sua. Ele não pode adicionar nem subtrair. Ele é um mensageiro. E a pregação que ele deve fazer, a mensagem que ele deve expor, é necessariamente o Evangelho. Ele pode ter desdobramentos, mas o coração, o centro é o Evangelho. E nessa passagem que a gente está examinando aqui, se você ler os versos anteriores, é basicamente o seguinte: o Espírito Santo foi prometido no Antigo Testamento, havia inúmeras profecias, basta ler Ezequiel, por exemplo. Eu vou dar para vocês um coração novo, vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, vou derramar o meu Espírito sobre vocês. O que vocês hoje fazem com resistência, vocês vão fazer com alegria. A natureza de vocês vai ser mudada. O meu Espírito vai habitar em vocês. Bem, e nosso Senhor, depois da morte e ressurreição, naqueles 40 dias que antecedeu a sua ascensão aos céus, ele fez uma promessa aos discípulos. Era um grupo pequeno, inexpressivo, temeroso, trancado numa casa, amedrontados pelas circunstâncias. O Senhor aparece a ele e diz: não temam. E o Senhor promete: permaneçam na cidade de Jerusalém. Permaneçam. Até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samária e até os confins da terra. Pois bem, 50 dias depois da Páscoa, daí Pentecostes, 50 dias depois, quando um expressivo número de judeus de todas as partes do império fluíam para a cidade para a celebração, o Espírito Santo foi derramado, cumprindo a profecia, ou as profecias do Antigo Testamento, e também a promessa imediata que Cristo havia feito naqueles dias. Pois bem, e o que acontece ali? Você tem judeus que já haviam sido há séculos levados para várias áreas do império, e que, pelo menos aqueles que tinham condição, pelo menos uma vez por ano, subia a Jerusalém para a festa. Então lá eles estavam, e cada um daqueles judeus falava o idioma da sua região, a região do Império Romano. E quando eles lá estavam, de repente, há um fenômeno. Eles começam a falar as línguas diferentes e começam a entender no seu próprio idioma. E quem observa aquilo pelo horário, era de manhã, vem cá, essa gente está embriagada. O que é isso? E aí Pedro pega a palavra e diz: olha, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é um fenômeno que é o cumprimento de uma profecia do profeta Joel. Deus prometeu e ele derramou seu Espírito. E uma prova de que seu Espírito está entre nós é que essas pessoas estão falando em um idioma que elas não conhecem, ouvindo um idioma e entendendo um idioma. É uma obra do Espírito no meio da igreja. Pois bem, e aí Pedro deixa o fenômeno do milagre de lado e ele começa agora a falar sobre o Evangelho. E o que ele vai fazer nesse sermão é apresentar o conteúdo da pregação, o coração do Evangelho. E aqui nós temos uma estrutura do sermão de Pedro bem interessante. Eu queria sua atenção para a gente pensar sobre coisas que não são novas, mas que precisam ser trazidas à memória para a gente não ser levado de um lado para outro por todo o vento de doutrina, como tem sido comum nos nossos dias. Vejamos aqui a estrutura. Primeiro, ele vai falar dos eventos do Evangelho. Isso é muito curioso, porque ele começa a falar de alguns acontecimentos que deram origem ao Evangelho. Bem, nós estamos aqui na noite de hoje, numa igreja cristã, evangélica. Como é que isso aconteceu? Nós não somos aqui apenas algumas dezenas de pessoas. Nós fazemos parte de um corpo milenar, internacional, né? Espalhado em toda a face da terra, gente de todas as nações, tribos, povos e raças, que também, todas essas pessoas alcançadas pela maravilhosa graça. Como é que isso começou? Começou com os eventos do Evangelho. E observe então que os 3 primeiros versos da pregação, ele vai dar para nós o esboço de que eventos são esses que deram origem ao Evangelho e, consequentemente, à igreja. A igreja não é um empreendimento humano. A igreja é uma obra que começou na eternidade
e ela se realiza no tempo, é algo que nasceu no coração de Deus e se conecta com esses eventos. Vejamos aí os versos 22 a 24. O que ele vai fazer nesses versos é apresentar, digamos assim, os temas centrais relacionados à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Se eu pudesse apontar para os irmãos, eu diria, ele está falando sobre a vida, a morte, a ressurreição, a exaltação e o senhorio de Cristo. Se você ler esse sermão com cuidado, com atenção, que você vai ver que essa estrutura, a vida, a morte, ressurreição, exaltação e o senhorio de Cristo, com um destaque para a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele começa, isso é muito interessante, se você ler atenciosamente, a primeira palavra do primeiro sermão pregado, depois do derramamento do Espírito, começa Jesus, varão aprovado por Deus. Porque o conteúdo da pregação de Pedro está centrado na pessoa de Jesus Cristo, em quem ele é e no que ele fez. E aí eu destaco a morte e a ressurreição porque a vida de Cristo é importante, obviamente a encarnação é o verbo que se fez carne, de fato ele foi exaltado pós-ressurreição, de fato ele ascendeu aos céus, de fato ele é o Senhor, mas Pedro concentra-se naquilo que é essencial. E o que é essencial? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Os dois maiores eventos da história, os dois maiores eventos da história da humanidade são necessariamente a morte e a ressurreição de Cristo. E Paulo, quando prega sobre esse assunto, os demais apóstolos, eles entendem isso, a ponto de dizerem assim, como Paulo escrevendo aos Coríntios: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. O que é que Paulo está fazendo aqui? Enfatizando os eventos que dão origem à igreja, que dão origem ao evangelho, que é o próprio coração do evangelho, que é a boa notícia, a morte e a ressurreição de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem não entendeu a cruz de Cristo, quem não entendeu a ressurreição de Cristo, ainda não entendeu o evangelho. Eu já disse aos irmãos, é muito comum em épocas como a Páscoa, por exemplo, com a exibição de filmes sobre a paixão de Cristo, as pessoas às vezes não verbalizam, mas no fundo, elas podem olhar para aqueles filmes que exploram muito o drama físico, né? Os sofrimentos físicos de Jesus Cristo, e algumas até dizem assim, mas que pena, poxa, não precisava passar por isso. Quando Jesus Cristo estava no pretório, depois daquele julgamento, eivado de erros, quando ele é levado para o Calvário, ele vai fazer aquele caminho chamado de Via Dolorosa. Ele tomba nas ruas de Jerusalém e Lucas vai dizer que um grupo de mulheres batia no peito chorando ao ver aquele drama, aquele cenário, que é de fato um cenário de horror. E aí ele se dirige àquelas mulheres e diz assim: filhas de Sião, não chorem por mim, chorem por vocês e por vossos filhos. Observe, olhar para Jesus com pena é um equívoco. A morte não foi a derrota de Cristo. Paulo vai dizer que ele triunfou sobre principados e potestades. Ele os humilhou, triunfando sobre eles na cruz. A cruz não foi um acidente. Pilato, na sua arrogância, diz: homem, abre a tua boca e te defendes, porque eu posso te liberar dessa situação. Jesus disse: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do céu não te fosse dada. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. De modo que o que Paulo está dizendo aos Coríntios, e Pedro já havia dito na sua pregação em Atos 2, é que a cruz de Cristo, a morte de Cristo é o centro, é a dobradiça da história. Tudo está centrado no que aconteceu naquela cruz central em Jerusalém. Observe o que disse Peter Forsyth, um teólogo cristão. Cristo é para nós o que é a cruz. Tudo que Cristo foi no céu e na terra foi colocado no que ele fez aí. Cristo, repito, é para nós justamente o que a cruz o é. A pessoa não pode compreender a Cristo até que compreenda a sua cruz. A cruz é o coração do Evangelho. É o evento que dá origem ao Evangelho e, consequentemente, dá origem à igreja. Você só pode ser cristão. Você só pode pertencer a uma igreja cristã porque um dia houve uma morte. Não como tantas outras na história. Muitos outros haviam sido crucificados pelos romanos. Mas aquela morte, ela teve um caráter penal, substitutivo, vicário. Era o Cordeiro de Deus, estava sendo sacrificado, o justo, o perfeito, imaculado Cordeiro em nosso lugar.
Outro disse assim, historiador: na teologia cristã histórica, a morte de Cristo é o ponto central da história. Para aí todas as estradas do passado convergem e daí saem todas as estradas do futuro. Ou seja, é o centro de toda a história. O que aconteceu naquela cruz do Calvário. E não apenas a morte, a ressurreição. Porque a prova de que o sacrifício foi aceito é que ao terceiro dia Deus ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. E o que Pedro está dizendo é que esses eventos, morte e ressurreição, são eventos históricos e ao mesmo tempo carregado de significado. Veja, vós o mataste, ele está se dirigindo à audiência judaica, ao povo de Jerusalém. Obviamente também aqueles que estavam presentes naquele dia, naquela sexta-feira, também judeus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. O que é que Pedro está dizendo aqui, se você ler os versos anteriores? A morte de Cristo, do ponto de vista humano, foi operado por mãos iníquas. Herodes, Pilatos, os judeus movidos de inveja, houve uma articulação. Homens perversos crucificaram o Senhor da glória, Paulo vai dizer em outro momento. Mas do ponto de vista divino, o que aconteceu ali foi o cumprimento de uma determinação ajustada entre os membros da Trindade, de modo que o Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Ele disse que ele foi morto pela determinação e presciência de Deus. Aprove ao Pai moê-lo na cruz, diz Isaías capítulo 53. Esse é o mistério paralelo. Ao mesmo tempo, os homens são responsáveis, mas, na verdade, o plano maior, aquilo está acontecendo em cumprimento ao projeto redentivo que Deus Pai elaborou. Portanto, observe, não foi Judas por ganância, não foi Pilatos por covardia, não foi os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Foi por esse motivo que Jesus Cristo foi àquela cruz. E ele mesmo se dispôs a ir. Ele mesmo amou os cravos em nosso lugar. Portanto, Pedro faz alusão ao servo sofredor da profecia de Isaías. Pedro diz que Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. A palavra cruz, ela não aparece no Antigo Testamento, que aparece a palavra madeiro. E o judeu via o madeiro como um objeto de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso a cruz sempre foi um tropeço para os judeus. Eles não podiam aceitar que o Messias tão esperado fosse aquele homem amaldiçoado. Porque cruz, madeiro, é símbolo de maldição. Mas o que eles não entenderam é que o Cordeiro, o Verbo, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, ele veio para ser amaldiçoado em nosso lugar. Entenda isso. Você é abençoado porque ele foi amaldiçoado. Você é aceito porque naquela cruz ele foi abandonado. Lembra do desespero? Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado naquele momento, porque sobre ele estavam os meus pecados, os seus pecados, e você foi abençoado porque ele tornou-se maldição em seu lugar. Você hoje é aceito por Deus, não pelos seus méritos, mas porque Jesus Cristo foi abandonado. Ele foi sentenciado à pena que era minha e sua. Por isso a ideia de morte penal. O justo pagando pelos injustos. Tudo isso num projeto que Deus orquestrou desde a eternidade, e para o apóstolo Paulo, para Pedro, para o coração das Escrituras, é o centro, é a mensagem central. Pois bem, os homens o mataram, mas Deus o ressuscitou, e essa é uma boa notícia para nós. E a morte de Cristo e a ressurreição são fatos, é história, não se pode negar isso. Uma das experiências bem marcantes que eu tive alguns anos atrás, na cidade de Jerusalém, andando nas ruas da Cidade Velha, é passar pelas chamadas estações da Via Dolorosa. Obviamente que há muita especulação sobre esses lugares, onde deve ter sido e tal, mas foi ali, foi na cidade de Jerusalém. E passando por aquelas vias, você tem ali as estações onde os peregrinos passam. Eu fico pensando, por essas vielas, aquele que criou todas as coisas, que nunca precisou de nada de ninguém, que se fez carne para servir, que se fez homem para morrer a nossa morte, cambaleou até o Calvário por amor a nós. Paulo, pensando nisso, diz, é o amor que nos constrange. Porque quando você é amado por alguém que você também ama, isso é reciprocidade. O escândalo da cruz é que ele amou inimigos, ele amou pecadores, ele não amou gente que o tratava bem.
mas a despeito de quem somos, Ele escolheu nos amar. Portanto, isso é maravilhoso, deve nos inspirar o louvor, deve nos encorajar a, como disse alguém, estar na ponta dos pés, junto com os anjos, adorando tão grande e sublime amor. Portanto, é um evento histórico. O credo apostólico, que nós também perdemos, infelizmente, achamos que pertence aos católicos, é o mais antigo documento, o mais antigo sinopse da nossa fé. Está lá escrito que ele padeceu sob Pôncio Pilatos. A morte de Cristo tem registro na história. Foi um fato histórico, foi um evento. E Pedro diz mais, a morte e a ressurreição foram eventos significativos, porque não foi simplesmente morte e ressurreição. A morte e a ressurreição teve implicações, estavam conectados a significados. E aí, mais uma vez, o apóstolo Paulo diz, ele morreu por nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. A morte foi por nossos pecados e a ressurreição para garantir perfeitamente, eternamente, a nossa justificação, de modo que a morte e a ressurreição de Jesus são os eventos fundamentais do Evangelho. Se alguém te perguntar quais são os eventos centrais do Evangelho, morte e ressurreição. Isso é o fundamento, nem mais, nem menos. Bem, ele prossegue, a partir do verso 25, a gente vai enfrentar aqui, olhar para as testemunhas do Evangelho. Ele vai dizer que os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento dão autenticidade à mensagem do Evangelho. A partir do verso 25, ele vai fazer uma alusão a Davi. Ele diz, olha, irmãos, ele está se dirigindo para judeus. Vocês lembram do Davi? Ele chama Davi de patriarca e profeta. Bem, ele vai fazer aqui uma citação direta do Salmo 16, que é um salmo messiânico. Olha só o que Davi disse no Salmo 16. Assenta-te até que coloque os teus inimigos por estrada dos teus pés. O Senhor não permitirá que o seu santo veja corrupção. Gente, vocês sabem. O túmulo de Davi está bem aqui, pertinho de nós. Qualquer um pode sair daqui e visitar o túmulo de Davi. O que Davi disse no Salmo 16 não disse acerca de si. Como ele era profeta, ele estava falando acerca de Cristo. E o que Pedro está dizendo é que o Antigo Testamento deu testemunho dessa obra que Cristo viria realizar, que de fato realizou. O que Pedro está dizendo é que nós temos duas grandes testemunhas do Evangelho. Os profetas, as Escrituras do Antigo Testamento e os apóstolos. Então vejamos, as Escrituras do Antigo Testamento. É interessante porque Jesus Cristo, quando estava fazendo aquela jornada no caminho de Emaús, com 2 discípulos que não o reconheceram, ele disse assim para os discípulos, por que estão assim? Vocês estão tristes? Então os discípulos dizem para ele, mas o senhor não sabe o que aconteceu? O homem, Jesus, poderoso em obras e prodígios, morreu. E Jesus começa a conversar com eles, até que os olhos deles são abertos e Jesus começa a afirmar que nas Escrituras, ele diz, na lei, nos Salmos e nos profetas, havia uma predição sobre aqueles eventos, não foram aleatórios. Ele está dizendo que todo o Antigo Testamento, a Tanakh, lei, escritos, os profetas, falam sobre a sua obra, sua pessoa, sua missão. E o que Pedro vai dizer aqui nos versos 44 a 46 é nessa direção. A seguir, Jesus lhe disse, são essas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, todo o Antigo Testamento dava um testemunho daquilo que Jesus Cristo iria fazer. E prossegue o texto. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhe disse, assim está escrito. E o que está escrito? Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, Jesus Cristo está dizendo para eles, o que aconteceu aqui não foi um acidente. O que aconteceu aqui foi o cumprimento de uma profecia. Todo o Antigo Testamento, toda a Escritura dá testemunho disso. Basta ler. A lei, Moisés disse, meus irmãos, o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Falando sobre Jesus Cristo. Os salmos repletos de textos referentes a Jesus Cristo, salmos messiânicos. Os profetas, todos eles deram testemunho de Jesus Cristo. Miqueias, por exemplo, falou de Belém. Quem és tu, Belém? Tão pequenininha para figurar entre as milhares. De ti nascerá aquele que é desde os tempos eternos. Os profetas todos deram testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Pois bem, e aí então versos 22 e 23, o texto diz assim, Paulo pregando para
o rei Agripa, cuja esposa era uma judia, Berenice. Mas alcançando o socorro de Deus, diz Paulo para aquela autoridade, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão os que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, olha a linguagem harmônica, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. O que é que Pedro está dizendo? Deus me salvou. E eu tenho dado testemunho a grandes, o Senhor é um grande, pois bem, e a pequenos também. E o testemunho que eu dou é esse: os profetas anunciaram Jesus Cristo. Eles falaram da obra de Jesus Cristo, que ele haveria de padecer, mas ele ressuscitou. E ele é o primeiro, porque todos os seus discípulos também ressuscitarão. Ele é a primícia dos que dormem, vai dizer Paulo em outros momentos. Portanto, a primeira testemunha do Evangelho é a Escritura. A Escritura aponta para os eventos do Evangelho, mas não apenas isso. Segundo Pedro, os olhos dos apóstolos. Isso é interessante demais. Porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer o seguinte, que a igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. O que significa isso? Antigo Testamento, Novo Testamento. Os profetas no Antigo e os apóstolos verdadeiros no Novo Testamento. E os apóstolos foram testemunhas daquilo que os profetas olharam, desejaram, mas não tiveram o privilégio de ver. Ele disse para um grupo de pessoas, vocês estão tendo privilégio. Muitos gostariam de ter esse privilégio e não tiveram. E quantos desperdiçaram? Fico pensando no Herodes, por exemplo. Face a face com Jesus Cristo. E ele queria que Jesus Cristo se comportasse como uma espécie de mágico, fazendo alguma gracinha, algum gracejo. E Jesus em silêncio. Jesus já havia dito que Herodes era uma raposa. E ele então, vendo que Jesus Cristo era um homem comum, aparentemente, manda para Pilatos, ele que resolve o problema. Face a face com Deus encarnado e desperdiça a oportunidade. Mas os apóstolos que foram chamados por Jesus Cristo para essa missão singular, o texto vai dizer assim sobre eles. Vejam. Vós sois testemunhas dessas coisas. Lucas 24, 48. Atos 1, 8. E sereis minhas testemunhas. O que significa isso? Que os apóstolos são as maiores testemunhas da morte e ressurreição de Cristo. Ele foi visto pelos apóstolos, por mulheres primeiro, pelos apóstolos, por Tiago, irmão do Senhor, que era incrédulo, converteu-se pós-ressurreição de Cristo. Paulo diz que de uma só vez, mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato, não se pode contestar. Bem, e aí no sermão de Pedro ele vai dizer, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Capítulo 5. Ora, todos nós somos testemunhas destes fatos. Os profetas anunciaram o que ia acontecer. Os apóstolos falaram do que aconteceu. Observe que a cruz está no centro. Os que antecederam a obra de Cristo olhavam para frente. Os que vieram depois olhavam para trás. Como é que Abraão foi salvo? Da mesma maneira que você é salvo, confiando em Cristo. A diferença é que Abraão olhou para a promessa que iria se cumprir. Nós olhamos para a promessa que se cumpriu. O que aconteceu naquela cruz em Jerusalém, irmãos, foi que o sangue do Cordeiro jorrou para cima com tanta força que espirrou para frente e espirrou para trás, salvando aqueles a quem Deus chamou para si desde a eternidade. Todos somos salvos da mesma maneira. A diferença é que um olha a promessa que vai se cumprir e nós olhamos para a promessa que se cumpriu, mas todos nós somos testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, trata-se de uma dupla autenticação. Profetas e apóstolos, isso é muito importante para a igreja. Por quê? É muito comum nos dias de hoje há uma espécie de vacilação na fé. As pessoas, inclusive, que afirmam ser cristãs, são às vezes levadas a duvidar desses eventos. E deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa é você passar por alguma crise de fé. Outra é você ser dominado pela incredulidade. Você não pode ser salvo se você não confiar na morte e ressurreição de Cristo. Quando a pessoa é chamada a crer no Evangelho, essa expressão crer no Evangelho é basicamente crer na pessoa de Jesus Cristo.
na sua morte e ressurreição. O John Stott, que eu aprecio demais, um professor muito habilidoso, ele vai dizer o seguinte: há muitos Jesuses pelo mundo hoje. Ao Jesus do mito Bultmanniano, um professor alemão que dizia que a ressurreição não era um fato, era uma experiência que você devia ter no coração. E o Jesus agitador revolucionário, dizem os marxistas, o Jesus superstar, o Jesus palhaço de circo, é contra essas reinterpretações humanas que precisamos urgentemente recuperar e restabelecer o Jesus autêntico, o Jesus da história, que é o Jesus das Escrituras. Se você fizer uma leitura do Jesus histórico, do Jesus das Escrituras, do Jesus da história, quem que você vai encontrar? Crucificado e ressurreto. Esse é o nosso Salvador. Ele vai dizer assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem é salvo? Aquele que crê em Jesus. E quem é Jesus? Aquele que a Escritura apresenta. Não é o Jesus ao seu gosto, não é o Jesus que forja nas esquinas por aí, não é o Jesus dos teólogos que rompem com os traços da fé histórica, mas é o Jesus que se revelou nas Escrituras. Ele nasceu para morrer. A morte e a ressurreição de Cristo são os eventos centrais do Evangelho. E os profetas e os apóstolos dão testemunho da pessoa de Jesus Cristo. E mais, o sermão de Pedro vai falar também das afirmações do Evangelho. É interessante essa parte porque Pedro vai fazer uma afirmação muito ousada. E algumas pessoas que conviveram com Pedro, né, perceberam essa mudança. Aquele Pedro temeroso, vacilante, que negou Jesus Cristo, que estava acuado com outros apóstolos numa sala trancada, depois da ressurreição, depois de ter aquela experiência com Cristo ressurreto, ganharam uma ousadia que era inexplicável do ponto de vista humano. A ponto de, depois de terem pregado na porta do templo, depois daquela cura do coxo, as autoridades disseram: olha, vocês têm que parar de pregar. Eles falaram: não, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Prendiam, soltavam, eles pregavam. Uma ousadia intensa. E naquele sermão, no capítulo 2, ele vai fazer uma afirmação. E ouça que o Evangelho implica em afirmações contundentes. Isso é importante numa era como a nossa. Esteja absolutamente certo. A expressão aqui no texto grego é: tenha uma convicção inabalável. Ouçam, absolutamente certa. Pois toda a casa de Israel, que esse Jesus, que vocês crucificaram, vós crucificaste, bem, o que é que Deus fez? Deus o fez Senhor e Cristo. Porque aquele que foi humilhado até a morte e morte de cruz, Deus não permitiu que o seu santo visse corrupção. O corpo de Jesus Cristo não entrou em decomposição. O túmulo está vazio, o Senhor o tirou de lá. E depois de ter sido visto por muitas testemunhas, ele foi assunto aos céus. O texto vai dizer que ele foi recebido na glória, coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Pedro está dizendo: esse Cristo que vocês mataram, pois bem, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, ele é o Senhor da história. E é uma afirmação muito ousada, porque o que tem hoje governado a mente de muitas pessoas no ambiente da academia, na relação comportamental da sociedade e nas igrejas, infelizmente, é o politicamente correto, que, entre outras coisas, levam os crentes a não ter convicção. Sugerem que você ter convicção ou fazer afirmação parece intolerância, uma palavrinha que está na moda hoje em dia. Pois bem, nós cristãos temos que ter afirmações, convicções inabaláveis. E Pedro diz: olha, esse Cristo que vocês mataram é Senhor. Ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus. É uma convicção inabalável. Houve um pregador, na verdade, alguns dizem que foi o maior pregador desde os dias do apóstolo Paulo. Não sei se foi tanto, mas certamente foi o grande pregador do século XVIII. Ele era um inglês chamado George Whitefield. Ele era amigo contemporâneo de John Wesley. E eles viajaram juntos, pregaram, fizeram uma obra extraordinária no século XVIII. Eles são responsáveis, digamos assim, foram os instrumentos principais do grande avivamento, tanto nos Estados Unidos da América, nas colônias britânicas, quanto no próprio Reino Unido. E esse homem começou a pregar ao ar livre, porque eles não eram, digamos assim, bem aceitos pela igreja anglicana, que era a igreja do Estado. E eles recuperaram a ideia de pregação ao ar livre. Há histórias, por exemplo, Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que narra as histórias do Whitefield pregando para 50 mil pessoas em solo americano.
pessoas, multidões ouvindo a pregação desse notável pregador. E um dia ele estava na Escócia, fazendo uma série de pregações, e alguém está vendo lá o cético escocês correndo na direção do lugar onde o Whitefield iria pregar. Era David Hume, um deísta, um homem que desencaminhou muita gente na Escócia, é muito conhecido na filosofia, o David Hume. E alguém então para ele e diz assim, ué, você está indo lá para ouvir o pregador? Você acredita nas coisas que ele prega? E o Hume deu uma resposta interessante. Eu não acredito, mas ele acredita. A convicção como aquele homem pregava era uma coisa impressionante. Ele não falava de Cristo como uma ideia subjetiva, a morte e a ressurreição como um evento qualquer. Era o coração da pregação. E como Deus usou a pregação do Evangelho para atrair uma quantidade expressiva de pessoas. Alguns vão dizer que a Inglaterra não experimentou a fatídica Revolução Francesa, que aconteceu na França, nos mesmos moldes, porque houve um avivamento similar, digamos assim, no mesmo momento que a França estava passando por uma grande revolução, com os efeitos até hoje, e a Inglaterra passando por um grande avivamento. Esses homens estavam pregando o que lá? Cristo crucificado e ressurreto. E muita gente, naquele estado de letargia, aquelas igrejas moribundas, pessoas acostumadas a cantar gloriosas verdades sem nenhuma convicção, sem nenhuma piedade, sem nenhum senso de maravilha, sem nenhuma afeição, começaram a ser sacudidas pelo Espírito. Por quê? O Espírito Santo opera na igreja quando o Evangelho é pregado. E o que é o Evangelho? Cristo, crucificado e ressurreto. E o David Hume, que embora não acreditasse na pregação do Evangelho, ele ficava impressionado como aqueles homens pregavam com convicção. E hoje falta à igreja evangélica esta profunda convicção. Existe hoje no nosso meio uma falsa humildade. O que é a falsa humildade? É o indivíduo que é levado, ele é ludibriado a acreditar que humildade é abrir mão de convicções. Não é? Seja humilde, não seja tão radical. Outra palavrinha que a gente tem que usar sempre com muito cuidado. E aí, um inglês também mais recente, muito sagaz nos seus escritos, e tinha um senso de humor muito interessante, o Chatterton, ele escreveu o seguinte: o homem foi concebido para duvidar de si mesmo, ok? Mas não duvidar da verdade. E isso foi completamente invertido. Estamos em vias de produzir uma raça de homens mentalmente modestos demais para acreditar na tabuada. Corremos o risco de ver filósofos que duvidam da lei da gravidade, como se ela fosse um sistema ou simples fantasia pessoal. Ele está criticando, no tempo dele, essa modéstia em relação a convicções basilares. Daqui a pouco o indivíduo vai duvidar se a grama é verde. É um tempo, ele fala assim, humildade não é isso. Não é abrir mão de convicções. Um triângulo é um triângulo, não pode ser algo circular. Existem verdades basilares, existe uma verdade total, ou como queiram, uma verdade absoluta. E esses homens, lá no Novo Testamento, cheios do Espírito Santo, estão pregando com convicção. Estejam certos que o Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a minha convicção. O que vocês vão fazer com isso é problema de vocês. E hoje a gente vê uma igreja flácida, uma teologia gelatinosa, caminhando para um lado e para o outro. Jesus Cristo, meus irmãos, é o Senhor. Observem duas passagens de Romanos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Observe que não é crer que Jesus existiu. O inferno está cheio de gente que creu que Jesus existiu. É crer na pessoa e obra de Cristo, é o que ele está dizendo aqui. Confessar que Ele é Senhor, no coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. Você vai ser salvo. E mais, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Porque há muitos dos nossos irmãos que já dormem no Senhor, e eles continuam debaixo do senhorio de Cristo. E nós estamos vivos também debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o Salvador dos mortos e dos vivos. Pois bem, isso é maravilhoso. Caminhando, no verso 31 do capítulo 5, ele vai dizer: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador. Olha que linguagem bonita. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Mais uma vez, Pedro falando com muita convicção, com muita autoridade, sobre o fato de que Jesus Cristo foi exaltado, é príncipe e salvador, e está concedendo a Israel, seu povo amado, um chamado para o arrependimento, para que haja remissão de pecados. Isso é realmente extraordinário. Cristianismo
têm afirmações, têm convicções que são inegociáveis. Há um caráter singular na fé cristã. E nós, por exemplo, nós batistas, desde o nosso nascimento, nós sempre fomos tolerantes e partimos do pressuposto que o indivíduo tem que ter liberdade de consciência. Ninguém deve abraçar uma fé por coação, pela força da espada. Nós fugimos da Inglaterra porque lá se estabeleceu a igreja anglicana e, num momento da história, com o restabelecimento da monarquia, a única igreja permitida era a igreja do Estado anglicano. Então os batistas fugiram para a Holanda e só depois voltaram quando houve então uma espécie de liberdade de culto. E quando fomos para a América, o que seria os Estados Unidos da América, lá fomos perseguidos por outros evangélicos, por questões de fé. Fugimos mais uma vez, ficamos no menorzinho estado, lá na pontinha lá dos Estados Unidos, e foi fundada lá a primeira igreja batista, o Roger Williams, mas nós sempre defendemos a liberdade de consciência. Mas defender a liberdade de consciência, de credo, não é o mesmo de abrir mãos das nossas convicções. Você pode crer no que você quiser, mas eu estou lhe dizendo que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, ele ressuscitou, ele virá para julgar os vivos e os mortos. E a única fé verdadeira é o cristianismo. Que é isso? Que absurdo. Mas é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós somos desafiados, irmãos, nessa época, a não titubear, porque estamos sendo empurrados para um cativeiro cultural em que cada vez mais vai ser difícil fazer afirmações como essa, porque vai soar intolerante para o politicamente correto. Eu não quero encorajar os irmãos a serem faltar com a gentileza com as pessoas, serem rude com as pessoas. A gente deve apresentar a verdade em amor, mas nós não podemos abrir mão das nossas convicções. Aqueles homens tinham afirmações poderosas e fizeram com muita propriedade, com muita autoridade. Pois bem, caminhando, ele fala também das promessas do Evangelho. Os dons de Deus aos homens por meio de Cristo. Que promessas são essas? O Evangelho tem promessas. E no verso 38, ele vai falar de duas coisas preciosas que só o Evangelho pode prometer e garantir. Que promessas são essas? Perdão dos pecados e dom do Espírito. Veja aí o verso 38. Respondeu-lhe Pedro, quando eles foram perguntados: que faremos, irmãos? À luz do que foi dito, que faremos? E Pedro então responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Lê este verso atenciosamente e você vai ver que aí há duas promessas. E quais são elas? No próximo slide você tem aí perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se você crer na mensagem do Evangelho, você vai ser perdoado e você vai receber um dom. Em outras palavras, vai acontecer uma subtração e também uma adição. Ele vai tirar os pecados, ele vai adicionar o seu Espírito. É o que acontece quando alguém crê no Evangelho. Nossos pecados são removidos, nós recebemos o dom do Espírito. O que significa isso? Significa que agora nós somos dirigidos, governados pelo Espírito de Deus que de uma maneira misteriosa habita em nós. Nicodemos não entendeu isso. Mas o Senhor disse: o vento sopra aonde quer. Você não o vê, mas ele está em ação aí. Assim é o Espírito, é assim aquele que é nascido da água e do Espírito. Portanto, nós precisamos entender isso. Quem não está no Evangelho não tem perdão, nem tem o dom do Espírito. Por isso, vive na carne para satisfazer as concupiscências da sua natureza corrompida. A humanidade precisa dessa subtração e dessa adição. Que os pecados sejam removidos e recebam o dom do Espírito. E só é possível isso no Evangelho, uma promessa que só o Evangelho pode fazer e cumprir. Há um exemplo na Bíblia de um homem que foi o primeiro não-judeu a se converter na história, um centurião romano, um oficial do exército, Cornélio. O texto vai dizer assim, Atos 2, que ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Pronto. O que é que falta para ser crente um homem desse? É piedoso, é temente, generoso e um homem de oração. Só que esse homem não tinha essas duas dádivas que Deus concede àquele que crê no Evangelho: remissão dos pecados e o dom do Espírito. E o que aconteceu? Deus enviou o apóstolo Pedro, que estava em Jope, naquele porto antigo, nas margens do Mediterrâneo. Pedro vai, enviado por Deus, chega na casa de Cornélio,
prega o evangelho, o que acontece? O que aconteceu com você? Cornélio crê no evangelho, porque ele está pregando sobre Cristo crucificado e ressurreto. Cornélio é perdoado e recebe o dom do Espírito. É o que há de mais básico no verdadeiro cristão. Remissão dos pecados e dom do Espírito. Isso é maravilhoso. Observe o verso 43. Dele os profetas dão testemunho, disse Pedro, de que por meio do seu nome todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Observe, irmãos, que não é uma mensagem diferente para cada audiência, é a mesma mensagem. Pode se mudar, eventualmente, a linguagem, a abordagem, mas a mensagem é sempre a mesma. O Evangelho, a obra de Cristo, oferecendo aos homens perdão, oferecendo aos homens o dom do Espírito. E aí observe o verso seguinte, os versos. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito sobre eles, sobre os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E aí o texto diz, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por mais alguns dias. É o que acontece com todo genuíno cristão. Alguém prega o evangelho é Cristo, crucificado, ressurreto. Essa pessoa recebe o perdão dos pecados e o dom do Espírito, a presença do Espírito na sua vida. É o que aconteceu com aquele homem chamado Cornélio. E o batismo, o que é que foi ali? O selo, o rito de iniciação, que agora ele pertencia à comunidade de fé. Portanto, o batismo não é invencionista da igreja, é uma ordem de Cristo, e nós nos submetemos ao batismo não porque o batismo salva, mas porque, uma vez salvos, nosso desejo é obedecer ao Mestre. Se ele disse que é para nos batizar, que devemos nos batizar, ser batizados, melhor dizendo, nós somos passivos no processo, então nós devemos nos submeter à sua vontade. Ele disse assim lá em Marcos, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Palavra de Jesus Cristo, o amor supremo. Não é a palavra de um tirano, é a palavra do Mestre que nos amou. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não for, quem não crer, será condenado. E por fim, eu peço a sua atenção para a gente pensar sobre as exigências do Evangelho. Parece estranho, mas o Evangelho tem exigências. Não é dinheiro, como alguns transformaram a igreja num balcão de negócios, o púlpito num covil de salteadores. Não é dinheiro a exigência do Evangelho. Não é obras como instrumentos meritórios para a nossa salvação. Não, não é. Quais são as exigências do Evangelho? Ele vai dizer isso nos versos 37 e 38, encerrando o seu sermão. Ouvindo eles estas coisas, que coisas? A pregação. Compungiu-se-lhes o coração, ou seja, a pregação afetou a mente e o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro não fez um apelo. Eles, impactados pelo Evangelho, perguntaram, que faremos então? E Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe que Pedro está pregando um sermão que tem estágios, tem linha, raciocínio linear. Ele está apresentando o Evangelho. Então ele fala dos eventos básicos, morte e ressurreição. Ele fala das testemunhas do Evangelho, o Antigo Testamento com seus profetas, os apóstolos que foram testemunhas da obra de Cristo, da sua ressurreição em particular. Ele fala das afirmações do Evangelho. Esteja certo que esse Cristo que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pois bem, ele fala das promessas. Se vocês crerem, vocês vão receber remissão de pecados e o dom do Espírito. Mas qual é a exigência do Evangelho? A palavrinha-chave aí está no verso 38. Arrependei-vos. Alguém já disse que na porta de entrada do reino, a porta chama-se arrependimento. Ninguém cruzará os portões da eternidade. Encontrarão Deus reconciliado se não houver arrependimento. É interessante notar que todos vão se arrepender. Todo ser humano vai se arrepender. O que marca e caracteriza o cristão é que o nosso arrependimento é antes da morte. Porque todo ser humano um dia vai se arrepender. O texto vai dizer que verão o Filho do Homem e se lamentarão.
crucificaram o Rei da Glória. Verão a estupidez dos seus próprios corações empedernidos. Pois bem, mas o arrependimento é a porta de entrada. Ninguém pode ser salvo sem que se arrependa dos seus pecados, sem que se arrependa. Mudança de mente, isso é um elemento cognitivo, mas também um elemento volitivo, da mudança das atitudes, do comportamento, da vontade. E o verso 36 ele vai dizer, que faremos, irmãos? E Pedro vai dizer, arrependimento. É interessante notar que esse foi o primeiro sermão de Jesus Cristo. Há alguns anos atrás eu preguei um sermão com esse título, o primeiro sermão de Jesus. Qual foi o primeiro sermão de Jesus, irmãos? Está lá em Marcos. Marcos registra o extrato do primeiro sermão de Jesus Cristo. Marcos é o primeiro dos evangelhos registrados. Então vamos pensar que Marcos foi quem primeiro registrou. E aí o texto diz assim, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo, está aqui o conteúdo da pregação de Jesus Cristo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Mais uma vez, subtração e adição. Se arrependam, abandonem o pecado, creiam no evangelho, recebam o evangelho. Então, arrependimento e confiança na pessoa e obra de Jesus Cristo. E Deus chama homens e mulheres ao arrependimento. O que está acontecendo hoje no mundo? A igreja nunca foi tão grande como ela é hoje. Está havendo esse movimento de deslocamento do hemisfério norte para o sul, chamado sul global, mas a igreja nunca foi tão grande como ela é hoje. A África, por exemplo, em 1910 ela tinha aproximadamente aí uns 350 mil cristãos. Alguns vão conjecturar que já tinham mais de 1 milhão e tal. Mas hoje a África tem mais de 500 milhões de cristãos. Há mais anglicanos na Nigéria do que todo em Reino Unido. Deus está salvando pessoas pela pregação do evangelho. Veja os países asiáticos, a Coreia do Sul, a Indonésia, a própria América Latina, com todas as suas dificuldades, né? Um grande oceano com um palmo de profundidade, mas o evangelho está sendo espalhado por aqui. E o que está acontecendo? Homens estão pregando o evangelho e pessoas estão se arrependendo dos seus pecados e confiando em Jesus Cristo. Isso é impressionante. Atos 17:10 diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica, o juiz notificando, notifica aí, aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus exige que o homem se arrependa, que o homem reconheça que não é senhor de si, que não pode viver a vida conforme quer. Deus não é apenas o Criador, Ele é legislador, e na sua misericórdia Deus chama homens ao arrependimento. É como aquele pai da parábola do pródigo, em que ele fica na varanda da graça, esperando filhos arrependidos voltarem para casa. Mas tem que haver arrependimento. Eu encerro essa reflexão, irmãos, contando para vocês uma história. Fatos que se deram no Japão no início do século passado. É a história de um homem chamado Tokishi Ishii. Se o seu japonês é melhor do que o meu, me ajude. Mas o máximo que eu posso fazer aqui é Tokishi Ishii. É isso, Tiago? É uma história muito curiosa. Se você tivesse a experiência de viver no Japão no início do século passado, finalzinho da Primeira Guerra Mundial, 1918, certamente esse homem estaria nas manchetes de todos os jornais. Ele é considerado, ou foi considerado o homem mais cruel do Japão naqueles dias. Homicida, perverso, muito, muito mal. Ele então foi preso e sentenciado à morte por um tribunal. Você é um homicida irrecuperável e a sentença do Estado é sua morte. Ele foi então sentenciado à morte. Então está lá no corredor da morte aguardando o cumprimento da sentença judicial. E aí, duas missionárias, Wesley e MacDonald, conseguiram autorização para visitar o presídio e elas distribuíram algo que tem transformado a vida de um incontável número de pessoas, o Evangelho. Elas deram o Novo Testamento aos presidiários. E um desses Novos Testamentos chegou às mãos desse homem que o Estado dizia que era irrecuperável e deveria ser sentenciado à morte. E aí, com muita resistência, ele recebeu e começou a ler. E quando um pecador abre as Escrituras e lê a palavra divina, coisas extraordinárias podem acontecer. E ele, de fato, foi sentenciado à morte. Ele morreu por conta dos seus crimes, mas ele deixou um relato do que aconteceu naqueles últimos dias na sua cela. Ele disse assim:
Ele leu uma passagem dos evangelhos e foi alcançado pela graça. Ele disse então: eu gemi, disse ele. Era como se um prego de 15 centímetros fosse enfiado em meu coração. Que versículo me revelou? O que esse versículo me revelou? Aquele versículo diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É o versículo que ele leu. Devo chamá-lo de o amor do coração de Cristo? Devo chamá-lo sua compaixão? Não sei como chamá-lo. Só sei que um coração incrivelmente grato eu criei. Com muita gratidão ele creu. E ele diz: trancado em uma cela de prisão de 2 por 3 metros, estou infinitamente mais feliz do que estava nos dias em que eu pecava. Quando não conhecia a Deus, dia e noite estou conversando com Jesus. Talvez no futuro alguém ouça que o vilão mais sem esperança que já viveu neste mundo arrependeu-se de seus pecados e foi salvo pelo poder de Cristo. E muitos também venham a se arrepender. Minha alma purificada hoje retorna à cidade de Deus. O que ele recebeu naquela cela? Remissão dos pecados e o dom do Espírito. O seu corpo desceu à sepultura, ele foi sentenciado, ele era um criminoso. Mas aquele homem foi salvo dentro daquela prisão. O Evangelho tem feito isso. Qual é o conteúdo da pregação? É o Evangelho. Agora percebam, se o conteúdo da pregação é o Evangelho, veja que mal imensurável muitos púlpitos têm causado à igreja evangélica quando sonegam o Evangelho para oferecer psicologia, autoajuda, mensagens motivacionais, gracejo de toda espécie. Meus irmãos, o pastor não tem mensagem. O pastor é um portador de uma mensagem que foi dada à igreja e ele transmite à igreja o Evangelho. E o Evangelho é o único poder capaz de transformar pecadores. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, e eu leio esse último verso, olha só que mensagem extraordinária. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o que, gente? Poder de Deus. Para as pessoas é loucura falar de um Cristo crucificado. Outro dia eu estava conversando com um indivíduo que se dizia agnóstico, ele dizia: não posso aceitar isso. Um Deus que sacrifica o próprio filho para salvar pessoas, isso parece bárbaro, estranho, folclórico. É inaceitável para a mente inteligente. Eu falei, os gregos também pensavam o mesmo. Eles achavam loucura, eles tropeçaram nisso. Os judeus acharam que é um escândalo. Mas para nós é o poder de Deus. É o mistério da maravilhosa graça. O fato de que não podendo nós salvar a nós mesmos, Deus providenciou o caminho. E o caminho foi oferecendo o seu filho naquele altar, no altar do Calvário. E aquele que crê será salvo. O que não crê será condenado. E não vale a pena apostar nossa alma, porque o destino é eterno. Vale a pena confiar no Evangelho. Que o Senhor nos ajude a amar a mensagem da cruz e a valorizar o conteúdo do Evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Antes da gente orar, eu vou sugerir que nós cantemos, até pensando no que Deus fez na vida do Tokishi Ishi e no que fez em todas as nossas vidas, salvando pela sua graça. Vamos cantar o Tu És Fiel, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.